Olá, meu irmão, minha irmã, começamos mais um Palavra Viva, aqui chegando até você pela TV Candidez, mas também esse programa vai para o YouTube da Missão Maria de Nazaré. Lá você pode também acompanhar, né? Se você não puder ver tudo agora, você pode ver lá depois, mas também pode enviar para pessoas que você gostaria que assistisse, que visse alguma coisa que foi falada tanto no programa de hoje quanto de algum outro dia que você conseguiu assistir. Você falou, nossa, essa pessoa, se ela ouvisse isso seria muito bom, nossa, se ela soubesse isso. Então você pode ir lá no YouTube, Missão Maria de Nazaré, pegar lá o programa e encaminhar o link para essa pessoa. E aí a pessoa vai poder assistir. E também você pode rever algum programa que você viu, alguma coisa que não ficou muito bem entendido, ou que você queria lembrar direito. Vá lá no YouTube, lá você encontra todos os programas Palavra Viva. É só você ir lá, Missão Maria de Nazaré. Você clicar Missão Maria de Nazaré, já abre o nosso canal. E lá no nosso canal você tem todos os programas. E não só Palavra Viva, mas vários outros conteúdos que podem muito auxiliar você. Temos formação para casais, temos eventos que a gente filmou, gravou para jovens e que tem várias coisas falando para os jovens. Temos coisas formativas, temos coisas em relação até mesmo a questões sociais, né, que nós temos lá. Então, ou seja, tem uma infinidade de conteúdo no canal da Missão Maria de Nazaré. Então, não deixe de visitar o canal, se inscrever nele, poder acompanhar mais de perto todo o nosso trabalho de evangelização. Então hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, duas colunas da igreja. Esses dois santos, né, que têm uma importância grandiosa para a igreja. Na verdade a festa não é no domingo hoje, a festa foi dia 29, né, o dia 29, mas se comemora no próximo domingo. Por quê? Porque a igreja considera a celebração de Pedro e Paulo como uma das celebrações importante e por isso ela é de caráter dominical, ela é de preceito, ou seja, todo mundo tem que ir à missa no dia dessa festa. Então, para facilitar a nossa vida, a igreja joga para o próximo domingo, para o domingo seguinte. Então hoje nós celebramos Pedro e Paulo, duas colunas da igreja, dois homens que deram sua vida por amor a Cristo, dois homens que foram com toda certeza responsáveis por muito do que nós vivemos hoje, que foram desbravadores da igreja, desbravadores do cristianismo, que fizeram com que muitas pessoas em muitos lugares conhecessem Jesus. E olha que hoje nós podemos até dizer de pessoas que vão longe anunciar, de pessoas que vão em terras distantes anunciar, mas com mais facilidade, né? Com internet, com meios de transportes rápidos, né, com uma programação, com tecnologias. Pense na época desses dois, que saíram no velho mundo, né, um mundo ainda conhecido ali, naquela região toda anunciando Jesus. Vários países. Paulo foram em vários países, em vários lugares, para falar de Jesus Cristo, para levar a boa nova. Interessante que apesar, né, de cada um ter assumido uma missão, cada um ter ido para uma região, havia uma grande unidade de Pedro e Paulo. Em muitos momentos Paulo fala, preciso consultar Pedro, que é o primeiro Papa. E com toda certeza esta unidade é um testemunho para nós. Um testemunho para nós que somos católicos, somos cristãos e que hoje celebramos a festa de São Pedro e de São Paulo. É, sem dúvida nenhuma, uma festa que tem uma significância muito grande em relação ao catolicismo, porque nós estamos celebrando dois homens que fizeram com que o catolicismo se tornasse concreto e acontecesse. Corajosos, ousados, santos. Vamos para o evangelho de hoje, vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco desses dois, né? O evangelho que fala uma narrativa de um episódio de São Pedro com Jesus, né? Mas vamos para o Evangelho e, a partir dele, aprofundar ainda mais a nossa partilha, a nossa reflexão a respeito da festa de hoje. O Evangelho é de São Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19. Diz assim: Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos:
No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um evangelho bem direto em relação à festa de hoje. Aqui Jesus está com São Pedro, ele, para provocar os discípulos, ele pergunta, quem dizem os homens que eu sou? O que o povo está dizendo de mim? Claro que ele sabia, ele não era por curiosidade. Ele entendia que ele precisava fazer aquela provocação, até mesmo para ouvir da boca dos seus discípulos uma declaração de fé. E, no entanto, essa declaração sai na pessoa de Pedro. Na pessoa de Pedro. Que significado belo. Pedro, o primeiro Papa. E aqui fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é bonito demais. A minha igreja, sobre esta pedra terei a minha igreja. Qual igreja? A de Jesus. Qual é essa igreja? A católica. Ali está instituído o primeiro Papa. Não, mas não. Olha, se nós pegarmos o fato histórico, a história cronológica, deste dia de Pedro até o dia de hoje, Francisco, nós vamos ter o nome e o período de cada Papa na Igreja Católica. Tiveram crises, tiveram problemas, mas aí tem uma cronologia interrupta de papas até o Papa Francisco. Então ali começava a Igreja Católica, a Igreja de Jesus. E aí é bonito porque nós estamos celebrando hoje a festa do Papa. E hoje é o dia do Papa, podemos dizer assim. O dia de rezarmos pelo Papa, o dia de dizermos que somos obedientes ao Papa, o dia de olharmos para o nosso Papa e ver Pedro nele. Pedro que conduz a barca, que é a igreja. Interessante que essa semana, a semana que antecedeu essa festa, nós tivemos algumas leituras de Jesus entrar na barca e está dormindo, e a água está entrando, e os discípulos com medo. E Jesus acorda, acalma o mar, acalma o vento. Estas leituras que antecederam a festa é para culminar na festa de hoje, porque aquela barca que estava afundando é a igreja, que às vezes enche d'água, que às vezes tem problema, que às vezes tem crise, que tem pessoas que às vezes pisam na bola, que olham para a igreja com desprezo. Tem horas que a gente pensa assim, nossa, a igreja não vai ter jeito. Mas aí a gente olha para essa palavra, que Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a minha igreja. E não prevalecem. Porque Deus deu uma unção especial para a igreja, e na pessoa de Pedro, do Papa. Portanto, hoje vale a pena pararmos e pensarmos a grandiosidade dessa instituição. Mas não instituição enquanto uma grande obra, não. Da instituição de Cristo, Cristo que institui a igreja. Da grandiosidade dessa instituição, dessa fundação de Jesus sobre a igreja. E da grandiosidade dessa graça de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. De que as portas do inferno não vão combater a igreja. E aí, Jesus ainda afirma para Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus não falou para ele qualquer coisinha, ou não disse para ele uma coisinha, não, aí o que você fizer, aí a gente analisa, não. Jesus deu autoridade a Pedro, ao Papa. A autoridade
Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Claríssimo essa autoridade. A autoridade que Jesus coloca sobre o Papa. O Papa Pedro, que foi o primeiro Papa, o Papa Francisco, o Papa João Paulo, o Papa Bento, o Papa João Paulo I, o Papa Paulo VI, o Papa João 23, e aí vai todos. Ah, mas o Papa é pecador, ah, mas o Papa é isso. Pedro também era. Pedro cortou a orelha do soldado quando Jesus estava sendo preso. Pedro negou Jesus 3 vezes, porque Jesus não olhou para o pecado de Pedro. Jesus olhou para a escolha que ele fez. Não foi Pedro que escolheu Jesus, Jesus que o escolheu. Ele só respondeu ao chamado e se fez Papa. E deu a sua vida por Cristo. Deu a sua vida. Pedro encerra a sua vida neste mundo sendo crucificado por amor a Jesus. O Império Romano crucifica Pedro porque ele era, entre aspas, dizia o Império Romano, o chefe dos cristãos. E ao ser crucificado, Pedro faz um último pedido. Para mim isso é até emocionante. O último pedido de Pedro: não ser crucificado igual Cristo, mas ser crucificado de cabeça para baixo, pois ele não era digno de morrer como Jesus. E aí esse pedido é atendido e Pedro morre. Pedro dá a sua vida por amor a Jesus Cristo, sendo crucificado, porém de cabeça para baixo, por amor a Cristo. Esse é o nosso primeiro Papa. Que amor a Deus! Esse é aquele qual Deus escolheu para ser a pedra inicial da Igreja Católica. É sobre essa pedra que nós temos a nossa fé. Que chegamos até aqui com 2000 anos de fundação, de existência. Baseado, edificados, construídos na pedra que é Jesus, a pedra angular, mas sendo essa fé toda, essa beleza toda que é a igreja sendo construída por várias pedras, que são os Pedros da nossa história. Nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta para falar mais um pouquinho de São Pedro, vamos também falar um pouco de São Paulo, mas falar para você também, católico, que precisa olhar para a sua igreja e ver nela a graça que é ser católico. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso Palavra Viva neste domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo. Hoje a igreja celebra as duas colunas, as duas forças de evangelização da história da igreja. Falamos no primeiro bloco da importância desses dois, na introdução, e lemos o evangelho de hoje, onde Jesus institui a igreja, Jesus cria a igreja, funda a igreja, na pessoa de Pedro como o primeiro Papa. O primeiro pastor que Deus deu à igreja. Mas a beleza de tudo isso está não só assim, que beleza, Pedro, não. A beleza está na grandiosidade da obra de Deus.
Uma obra que começou há 2000 anos e que chega até nós, através de uma história cronológica que nos faz parte, que nos faz entrar nela, né? Que nos coloca como parte dela. Nós somos parte dessa história, a história da Igreja Católica. Falar de São Pedro e falar de São Paulo é falar da Igreja, falar de homens que deram sua vida por Jesus Cristo, de uma igreja que foi fiel, de uma igreja que apesar, né, das tormentas, apesar dos erros de alguns que nela estiveram e até estão, apesar de tudo isso, é firme, é santa, é católica, é de Jesus Cristo. Umas vezes me perguntaram assim, mas se esse negócio de Jesus for tudo mentira, né? Estava dando até aula no colégio, e uma aluna católica, ela não me perguntou de maldade, mas ela falou assim, Eduardo, se por um acaso a gente chegar num momento e falar assim, nossa, isso tudo que falam de Jesus, Pedro, né? Jesus ressuscitou, Jesus morreu, a igreja, se tudo isso não foi uma invenção de alguém, foi uma mentira. Já fizeram essa pergunta, ela não foi a primeira. Não é a primeira pessoa que pergunta isso. E a melhor das respostas para isso é a seguinte. E aí está baseada também na vida de Pedro e de Paulo, principalmente de Paulo. Porque Pedro viu Jesus, Pedro conviveu com Jesus. Paulo não, Paulo ouviu falar. E a resposta está que é verdade, por causa daquelas pessoas que deram a vida. Como assim? Tem gente que às vezes desgasta sua vida por alguma coisa, mas não por uma mentira ou não para algo que não existiu. Muitas pessoas, muitas que conviveram com Jesus, dentre elas Pedro, deram sua vida. E não só deram sua vida, como anunciaram Jesus ao ponto de outros também morrerem. E aí estudiosos, historiadores, escrevem isso. Seria impossível alguém, ou melhor, seria impossível tanta gente dar a vida por uma mentira. Tanta gente morrer, derramar o sangue, sem ganhar nada, aparentemente, só o céu, por uma mentira. Por isso prova que Jesus é verdade, é a verdade. Que aquilo que ele deixou para nós é a verdade. Esta é a nossa fé, a nossa confiança. E São Paulo foi um desses, que conheceu Jesus. Primeiro era um soldado, né? um dos fariseus que ajudava na condenação de cristãos, mas que conheceu Jesus numa experiência mística, que não chegou perto, que não tocou, que não foi como Pedro, que até comeu com Jesus. Paulo não. Paulo teve a sua experiência mística ali, e aquela experiência bastou para que ele anunciasse Jesus Cristo, para que ele desbravasse muitos lugares para falar de Jesus Cristo e para que ele desse a sua vida por Jesus. Tem um filme que inclusive está em alguns aplicativos, alguns desses negócios de ver filme na televisão, chamado Paulo. É um filme que passou no cinema há algum tempo atrás e que está aí nesses streams, né, de filmes, filme de Paulo, o apóstolo. Vale a pena você assistir e ver o drama dessas pessoas que davam a vida por Jesus. E Paulo era aquele que foi junto com o povo, que anunciou Jesus e que fez muitos darem sua vida por Jesus. Antes da conversão, fez muitos quererem odiar os cristãos. Mas depois da sua conversão, fez com que muitos amassem Jesus. Talvez você também precise passar por essa conversão como Paulo. Está fazendo muita gente não gostar de Jesus e precisa fazer com que as pessoas comecem a amá-lo. E a sua conversão pode fazer essa diferença. E eu quero chamar a atenção para você pelo seguinte, nós estamos falando de Pedro, primeiro Papa, de Paulo, que tem uma conversão, mas você talvez tenha que pegar um pouco de Pedro e de Paulo para a sua vida. De Pedro, um amor à igreja. Tem gente que fica aí achando que não precisa da igreja, que eu não preciso ir à missa, que eu não preciso me confessar, que eu não preciso de nada disso. Olha, a mesma autoridade que Cristo deu para Pedro, e através de Pedro para os apóstolos, e a sucessão apostólica, o que é a sucessão apostólica? Cada papa, cada
bispo que foi sendo ordenado, até hoje, vai recebendo essa sucessão de autoridade dos apóstolos. A sucessão de ser aquele que tem a mesma autoridade de Pedro, que liga, que desliga, que traz também esse depósito da verdade na vida deles. E o que auxiliam esses apóstolos, os apóstolos são os bispos, né? Os bispos são os apóstolos, o que auxilia esses apóstolos são os padres, os sacerdotes, auxiliares do bispo, que em nome do bispo também exerce uma autoridade na igreja. Então, por mais que a gente queira fugir de tudo isso, há um presente de Deus para nós, um privilégio de sermos católicos, de termos os sacramentos, de podermos contar com a igreja, de termos a orientação, a condução da igreja na nossa vida. Então não dá para a gente viver separado, não dá para a gente ter uma vida de alguém que vive paralelo à igreja e dizer-se católico e dizer-se cristão. Não. Eu preciso estar na igreja, estar dentro da igreja, viver a minha fé na igreja. Pois esse foi o projeto de Jesus. Senão ele não teria fundado uma igreja. Tem alguns teólogos, filósofos que até criticam que Jesus não fundou. Fundou sim, está aqui na Bíblia e não tem como mudar. Não tem como a gente fugir. Cristo fundou a igreja e nós precisamos estar dentro dela. Se ele deixou-a para nós, quem somos nós para negá-la, para fugir dela, para dizer que não queremos? Quem somos nós para isso? Então, meus irmãos, é preciso ter uma consciência de que somos da igreja. Que se você foi batizado, se você se diz católico, não existe fé católica vivendo fora da igreja. Não existe aquele católico que reza só em casa. Não existe aquele católico que se confessa direto com Deus. Não, isso não é catolicismo. Isso é uma outra religião. Isso é de uma outra igreja. A nossa não. A igreja católica é a igreja dos sacramentos, é a igreja da presença, é a igreja daquelas pessoas que estão dentro dela, dentro da igreja. Então, volta para a igreja. O Senhor te chama de volta. E agora, Paulo, o que ele diz para a sua vida? Paulo te chama a conversão. O que marcou a trajetória da vida de Paulo, o que foi a grande graça que Deus fez na vida dele, o grande milagre, foi a sua conversão. Que é o que nós precisamos viver também. Quantas vezes nós vivemos a nossa vida de qualquer jeito, mas Deus nos chama a conversão, mudar de vida e mudar de verdade. Deixar o homem velho e assumir o homem novo. Não sei o que você precisa mudar na sua vida, não sei o que você precisa deixar, não sei o jeito que você tem vivido, mas Deus hoje te chama à conversão. E não só te chama, como é capaz de te ajudar, de dar a graça para que você consiga viver uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de vida, um verdadeiro cair do cavalo, uma verdadeira luz que vem e envolve você. Basta você querer. Paulo quis a conversão, Paulo era um homem justo, um homem que queria acertar, um homem que perseguia os cristãos, achando que estava fazendo a coisa certa. Mas de repente Jesus vem e diz para ele, não é bem assim. Talvez você também seja uma pessoa assim, que tem tentado acertar, que tem tentado fazer a coisa certa, mas que tem se perdido no meio de uma desorientação do mundo, se perdido no meio de ideias fora da curva. Mas hoje o Senhor te chama, vem mudar de vida, vem mudar de direção, vem ser diferente, vem fazer diferente. Hoje o Senhor pede isso para você e pede de verdade, para que você possa assumir uma vida nova. Porque é isso que Deus tem para você, uma vida nova, uma vida nele, uma vida na graça dele, e fazer de você, como Pedro e Paulo, testemunhas dele no mundo. Eu não te conheço, não sei quem você é, mas Deus te conhece e quer você para ele, e quer a sua vida, quer a sua história. E ele pode fazer na sua vida coisas que você nem imagina. Pedro não imaginava tudo que Jesus iria fazer. Paulo jamais poderia passar na cabeça dele que poderia virar a vida dele. Assim também a sua vida. Portanto, hoje, abra seu coração, abra a sua história, para Deus mudar o rumo da sua vida, o rumo da sua história. Pois Ele pode e quer.
Com muita fé, esperança, possamos colocar hoje nas mãos do Senhor a nossa vida, pedindo a intercessão de São Pedro, de São Paulo, para que cuide da nossa família, da nossa vida, da nossa casa, dos nossos empreendimentos, para que São Pedro e São Paulo seja também duas colunas, para que possamos caminhar na verdade. E tudo que não é verdade, tudo que é mentira, tudo que o mundo tenta colocar como mentira possa cair por terra agora em nome de Jesus. Pela intercessão de Pedro e Paulo, que possamos viver uma fé viva, verdadeira, uma fé no Deus que está vivo e que cuida de nós. Amém. Termino o programa fazendo um convite a você conhecer melhor e mais de perto toda a nossa comunidade, toda a Missão Maria de Nazaré, que tem diversos trabalhos aqui em Divinópolis, também em Uruaçu, no estado de Goiás, também em São Luís, no estado do Maranhão. Estamos nesses 3 lugares. Você possa estar mais junto de nós e vir nos conhecer. O nosso site é mariadenazaré.com, nosso Instagram é Missão MN, Missão MN. Então, através desses canais você consegue estar mais próximo de nós. E se você vê ali alguma campanha, alguma coisa e você tem a disponibilidade, tem a condição de nos ajudar, nós estendemos a mão a você e pedimos a sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda. Deus abençoe você. Eu volto no domingo que vem, mas durante a semana aí você tem a Sabrina e o Matheus, apresentando os programas durante a semana. Você possa acompanhar todo o nosso trabalho, estar aí ligadinho conosco no Palavra Viva. Um grande abraço. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.